Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. São alegóricas todas as palavras do Mestre, constantes dos versículos 9 a 13 do capítulo 24 de Mateus, versículos 9 a 13 do capítulo 13 de Marcos, versículos 12 a 17 do capítulo 21 de Lucas. Isto é, nenhuma delas se aplica taxativamente e exclusivamente aos apóstolos. Não lhes disse Jesus que eles veriam aquelas coisas, o seu advento e o fim do mundo, e que a geração a que pertenciam não passaria sem que tais coisas tivessem acontecido? Por aqui se evidencia que a ideia da reencarnação dominava o pensamento do Mestre. Ora, suas palavras não passarão. Assim, a geração de espíritos a quem ele anunciava aqueles sucessos vê-los-ão realizar-se. Ao aproximar-se o termo da sua missão terrena, Jesus repete a seus apóstolos as instruções e advertências que lhes dera ao começá-la. Tem cabida aqui as explicações que a tal respeito já recebestes. Não precisamos reproduzi-las. Reportai-vos a elas. Ele, em sua mente, aludia às perseguições a que se veriam sujeitos os que se afastassem dos caminhos forçados, isto é, dos falsos caminhos que lhes seriam impostos. E não sois testemunhas das perseguições que desde o tempo dos apóstolos até hoje se desencadearam contra todos os que hão procurado descobrir a verdade, sentindo que esta não era tal como queriam que eles a aceitassem. Aludia também às perseguições religiosas que ainda se praticam em muitas partes, embora para vós já tenham deixado de existir e que estão na iminência de recomeçar, mesmo entre os povos mais civilizados. É questão apenas de ocasião. O menor pretexto servirá para desencadear paixões por enquanto adormecidas. Não vos predizemos guerras religiosas como as que já houve. Referimo-nos a vinganças particulares, a perseguições disfarçadas. Exercê-las-ão os que, sentindo abalado o pedestal que para si construíram, se atiram contra todos os que sejam suspeitados de querer derribá-lo. Palavras que foram mediunicamente ditadas no mês de agosto de 1863. E Mateus registra estas palavras de Jesus nos versículos 11 e 12 do capítulo 24 da sua narrativa. Muitos falsos profetas se levantarão e seduzirão a muitos. E porque multiplicará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Alusão a todos os doutores da lei que surgiriam, desfigurando-lhe os ensinos, falseando-lhe as palavras, para lhes dar uma interpretação contrária à lei de Deus, porém mais conforme às suas necessidades, aos seus interesses pessoais e às suas ambições. A maioria se transviou, acompanhando esses falsos profetas, e se afastou da senda que deveram trilhar. A minoria, os que procuram manter-se nas sendas do amor e da caridade, sem pagar o tributo de submissão àqueles falsos profetas, foram e ainda são infamados,
repelidos por eles e seus discípulos, manietados pelas cadeias que lhes impõem. Mas disse também Jesus que nem um só cabelo das vossas cabeças se perderá. E estas palavras se encontram na narrativa de Lucas, capítulo 21, versículo 18. Qualquer que seja a sorte da matéria, o espírito triunfará. E prossegue Jesus, conforme a narrativa de Lucas, capítulo 21, versículo 19. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Pela vossa paciência, sereis senhores de vós mesmos, e não cometereis nenhum ato, nem direis palavra alguma que vos possam prejudicar o adiantamento do Espírito. E Mateus, no versículo 14 do capítulo 24, e Marcos, no versículo 10 do capítulo 13, anotam estas palavras do Mestre. E este evangelho do reino será pregado por todo o orbe, para dar testemunho a todas as nações. As verdades que Jesus ensinou se disseminarão. A fé em Deus, o amor e a caridade hão de envolver o mundo. Bem vedes por aí quão distantes estais do momento predito pelo Mestre. Entretanto, o Espiritismo foi dado ao mundo para fazer chegar mais depressa esse momento, impelindo os homens, sejam eles quais forem, seja qual for o culto a que obedeçam, a receber a boa nova, a ouvir com alegria a pregação do Evangelho da paz e do amor. Então virá o fim. Virá o fim porque, praticando sinceramente todos os homens a lei de amor, trabalhando com ardor em comum pelo progresso de todos e de cada um, o espírito se desligará mais prontamente da matéria, que por sua vez mudará de natureza, acompanhando a marcha ascensional do espírito. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.